Paz do Senhor, igreja, vocês estão bem? Pode se sentar. Irmãos, a palavra fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então por que eu vou pregar em cima de um negocinho desse? Vou ficar aqui, na segurança do solo. Bom, você que tem acompanhado a série de mensagens, já quero pedir desculpa pela minha voz, que eu já estou meio surda, tá tudo congestionado aqui, mas não podia deixar de ministrar aquilo que o Senhor já tinha colocado no meu coração. E nós temos, por nem sei quantas semanas já faz, essa série de mensagens sobre nós entendermos de que porque nós fomos alcançados, porque o amor de Deus me alcançou, eu não posso me contentar em vir para o culto 2 vezes na semana, voltar para casa como se nada tivesse acontecido mais. Nossa vida tem que ser uma vida que glorifica a Deus, amém? A nossa existência tem que ter uma relevância no reino espiritual. Amém, igreja? E eu gostei muito desse tema, brilhe onde Deus te plantou. Aqui eu escolhi algumas personalidades, não sei se eu vou ter tempo de falar de todos. O primeiro, à esquerda de vocês lá em cima é o Abraham Lincoln. Do meio lá em cima, William Wilberforce, foi um político também. Martin Luther King. Esse aqui é um brasileiro, aqui embaixo, Oswaldo Aranha. Um jogador de basquete, Dikembe Mutombo, e o George Miller, lá no canto esquerdo, que eu acho que vou pular o George Miller, que a gente já falou bastante sobre a história dele. Mas quando a gente lê o livro de Atos e a gente vê aquela galeria dos heróis da fé, você sabe que Atos não terminou, ele continua até hoje, amém? Os atos da igreja de Cristo, os atos do corpo de Cristo, eles continuam sendo contados por mim e por você. E por cada pecador que se arrepende e escolhe ter uma existência relevante para abençoar as nações da terra. Amém? E quando a gente para pensar, quando a gente olha para nós, quando a gente pensa em chamado, muitas pessoas têm um entendimento equivocado do que é chamado. Tem gente que pensa que chamado ele só é executado aqui em cima, com o microfone na mão. E na verdade não é. Se eu digo assim para você, que importância tem um presidiário? Vai pensando aí. Um presidiário tem uma vida importante? Uma menina escrava? Um político? Uma professora? Um advogado? Talvez um comerciante como você? Uma enfermeira, um médico? Uma simples jovem, uma garota jovem. Um menino pobre do Congo, da África. Uma dona de casa. Que importância tem uma dona de casa? Às vezes você se pergunta, eu não tenho dons, eu não tenho habilidades, eu não estudei, eu não me formei, Deus pode me usar? Você já ouviu falar de Jael? O exército de Canaã oprimindo o povo de Deus, está lá em Juízes 4 e 5, depois lê essa história. E de repente Deus usa Débora. Débora profetiza que aquela vitória estaria na mão de uma mulher. Vou aqui adiantar para a gente não perder muito tempo, porque nem fazia parte aqui do script falar sobre Jael. Mas ela era uma simples dona de casa e de repente o líder do exército inimigo entra dentro da tenda de uma dona de casa, pede água. Ela reconheceu quem ele era e ela fala, não vou te servir só água não, vou fazer um leite quentinho para você. E com um copo de leite quente, uma estaca, uma dona de casa promove a paz por 40 anos em Israel. Uma simples dona de casa, ela nem saiu da casa dela. Um prisioneiro, será que Deus abençoou um prisioneiro, José, na prisão? E você lê, e o Senhor era com José, na prisão. Uma menina escrava, um dia ela tinha um patrão dela cheio de lepra, e ela fala assim para a senhora dela, se o meu patrão conhecesse o homem de Deus que tem lá na minha terra. E vocês conhecem a história de Naamã e o que aconteceu com Naamã. Uma menina escrava, levada cativa. E a história da Bíblia está cheia de pessoas assim, pessoas comuns. Um menino que vai levar pão para os irmãos e ele, de repente, ele aceita um desafio e ele mata aquele gigante. E vocês conhecem histórias de pessoas simples. Por que a Bíblia registra história de pessoas simples e também de pessoas de cargos relevantes? Para provar para mim e para você que Deus, Ele pode e Ele quer usar qualquer pessoa. Não importa a idade, não importa a sua qualificação, não importa às vezes que você pensa se você tem habilidades ou não. O que o Senhor precisa é um coração disponível. Amém? Quando Deus criou o homem, Adão e Eva,
A Bíblia fala que toda a terra já está cheia da glória de Deus. Porque Deus ele se manifesta aos homens de algumas maneiras. Deus ele se manifesta através da palavra. Para aqueles que não têm acesso à palavra, eles também são indesculpáveis. É isso que fala lá em Romanos 1. Porque a criação também revela Deus. A pessoa pode nunca ter ouvido falar da Bíblia, de Jesus. Uma pessoa que vê o mar pela primeira vez, gente, eu acho que é praticamente impossível a pessoa não glorificar. Não falar, uau, que coisa maravilhosa. Eu não gosto muito de frio, mas se eu gostasse, se tivesse possibilidade de um dia viajar para esses países, para o Alasca, para a Finlândia, eu queria muito um dia presenciar a aurora boreal. Aqueles flashes verdes que tem nesses países nórdicos. Como você vê uma coisa dessa, você não glorifica a Deus? E a Bíblia traz histórias e mais histórias dessas pessoas. E nós, quando nos convertemos, nós vemos para a fé e nós temos muitas perguntas a respeito do nosso futuro. Principalmente os jovens, né? O que Deus quer de mim? Que plano que Deus tem para a minha vida? Tem alguns comandos, tem alguns mandatos na palavra de Deus que eles são gerais, eles são para todo mundo. O ID é para todos. Você ser um discípulo de Jesus é para todos nós. Curar enfermos, expulsar demônios, isso é um chamado para todos nós, isso é um chamado da igreja. Mas Deus ele tem a sua geografia para cada um de nós. Você não nasceu onde você nasceu por um acaso. Você não estuda onde você estuda por um acaso. Você não está sentado aqui nessa noite me ouvindo por um acaso. Porque Deus, ele é geográfico e ele é estratégico. Amém, igreja? Ah, mas eu nasci fruto de um adultério. Eu nasci fruto de um estupro. Não, você nasceu no momento em que Deus planejou para que você nascesse. E a gente precisa ter essa consciência. Coloca aí para mim Mateus, 1 Colossenses 3. Vamos ler o 17, o 23 e o 24. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. 23. Em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. 24. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa de que o Senhor a quem servem é Cristo. Tudo que nós fazemos para outra pessoa, para o meu patrão, no meu ambiente de trabalho, a minha vida de aluno, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus, como que para Ele diretamente nós estivéssemos fazendo, amém? Quando nós temos uma consciência assim, irmãos, até limpar sua casa, lavar sua louça, trocar a fralda do teu filho, você entende que tem algo de espiritual naquilo. Amém? Mateus 5, 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem quem? O seu Pai que está no céu. Então a minha vida e a tua vida, ela tem que brilhar, ela tem que iluminar para que as pessoas glorifiquem o nosso Deus. A honra e a glória que sai das boas obras que nós produzimos, isso tem que voltar para Ele, porque veio dele. Amém? Romanos 8:19. Então a Bíblia fala que a terra ela já está cheia da glória de Deus. Amém? Só que o profeta ele fala que vai chegar um momento em que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Porque embora a glória de Deus ela esteja exposta em todos os lugares para aqueles que têm uma visão espiritual, nem todos ainda têm o conhecimento da glória de Deus. E como a glória de Deus ela vai chegar ao conhecimento de toda a terra, a não ser pela igreja, a não ser pelo corpo, a não ser pelos filhos de Deus. Olha isso que poderoso, toda a criação aguarda com grande expectativa. Tem versões que falam que a criação geme aguardando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Não são daqueles que vêm ao culto, não são daqueles que ouvem louvor em casa, não são daqueles que são simpatizantes do evangelho, são aqueles que são filhos de Deus, porque os filhos de Deus revelam o Pai. Essa era a intenção de Deus lá no Éden. Que na medida em que Adão e Eva fossem se multiplicando e multiplicando e multiplicando, enchendo a terra, era uma porção da glória de Deus que ia ocupando a terra tempo após tempo. Mas isso foi interrompido pelo pecado.
Mas em Cristo, na cruz, nós tivemos esse direito devolvido a nós. E todo aquele que ouve o Evangelho, que entende a obra da cruz, que crê no sacrifício de Cristo, lá em João 1,12, fala que essa pessoa ela recebe o direito de se tornar filho de Deus. E uma vez que eu sou filha de Deus, uma vez que eu tenho o selo da promessa na minha vida, que é o Espírito Santo, eu passo a ter compartilhamento de alguns dos atributos desse Deus. Eu passo a manifestar agora fruto desse Espírito que agora vive em mim. E é através dessa manifestação do fruto do Espírito que toda a terra vai conhecer quem é Deus através da minha e da sua vida. Amém? Eu quero falar rapidamente, para você que talvez nunca ouviu falar dele, eu quero falar um pouquinho do Abraham Lincoln. Tem filme sobre ele, tem muita coisa na internet, eu vou falar de maneira muito resumida. Mas era um homem temente a Deus, que viveu nessa época aí, de 1809 a 1865. Era um advogado político, e seus discursos políticos, eles eram todos recheados de passagens da palavra de Deus. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos, ele liderou a nação durante a Guerra Civil, em que o país ficou dividido. E ele lutou e conseguiu abolir a escravidão nos Estados Unidos. A emenda que fala da escravidão foi obra desse homem que foi um mártir entre os abolicionistas. Ele perdeu a sua vida lutando por uma causa. Sabe por quê? Porque posicionamento no reino de Deus custa. Quando Deus fala em Apocalipse a respeito, olha, você não é morno e você não é frio também. Por isso eu estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. O que é uma pessoa morna? Uma pessoa sem posicionamento. E posicionamento no reino de Deus custa. Amém? O próximo eu quero falar um pouco do William Wilberforce, que viveu entre 1759 e 1833. Ele foi um político, filantropo, líder do movimento abolicionista também do tráfico negreiro. Em 85 ele se converte ao cristianismo. Ele era muito amigo de John Wesley. John Wesley era uma das pessoas que mais influenciou a vida desse homem aqui. Em 1807, ele consegue a aprovação do ato contra o comércio de escravos. Em 1826, já muito debilitado, muito doente, ele renuncia ao parlamento britânico, ele teve que se afastar da política, mas ele continuou a luta dele até 1833. E ele morreu 3 dias depois que o ato de abolição da escravidão foi aprovado na Inglaterra. Deus sustentou o suspiro desse homem para ele ver o fruto do trabalho de uma vida inteira dedicada. Esse ato sancionou o fim da escravidão nas colônias britânicas, especialmente na África. Algumas coisas eu gostaria de compartilhar. Quando ele se converte, ele entra numa crise e ele queria deixar a vida política para viver do ministério, para se dedicar aos ministérios. E os amigos cristãos dele, inclusive John Wesley, falou: não, teu chamado não é esse. Espere crer que o Senhor te levantou para o bem desta nação. E aí o Wilberforce reconhece que Deus o havia chamado para defender a liberdade dos oprimidos como um parlamentar. A minha caminhada, dizia ele, e isso está nos registros dos diários, que depois as pessoas compilaram e fizeram livros. A minha caminhada é de vida pública. Meu negócio é estar no mundo. É necessário que eu me misture na assembleia dos homens. Wesley dizia para o Wilberforce que o pecado mais abominável que pecava nos ombros do Império Britânico era o terrível tráfico de escravos. Por quê? Porque em Cristo nós somos todos iguais. E o John Wesley mandava cartas para eles, e na internet tem vários trechos das cartas. 6 dias antes de John Wesley falecer, ele escreve a última carta para esse homem. E um versículo que ele citava muito para o Wilberforce era Gálatas 6:9. Tem como colocar aí? Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Mas sabe por que a gente desanima? Porque alguns posicionamentos, como eu disse aqui para vocês, vai custar tudo. E de alguns homens que eu vou falar aqui, custaram a vida. Alguns, por posicionamento, perdem emprego. Outros, por posicionamento, ainda nos dias de hoje, perdem amizades. Talvez você, quando se converteu, você veio para Cristo, você perdeu parte do relacionamento com a sua família, porque afinal de contas, você abandonou a fé tradicional da família.
Guarda isso no teu coração. Posicionamento no reino de Deus vai te custar muita coisa. E para algumas pessoas vai custar tudo. Não nos desanimeis de fazer o bem. John Wesley escreveu para ele em uma das cartas: ide avante em nome de Deus e na força do seu poder, até que desapareça a escravidão americana, a mais vil que o sol já iluminou. Em 1562, a Inglaterra começou a se envolver no tráfico de escravos. Isso se tornou o maior volume de entrada financeira. Ou seja, isso trazia benefícios econômicos para a nação. E o povo inglês, ele passou a tolerar a escravidão, acreditando que a sua abolição causaria uma ruína econômica no país. E esse homem lutou durante décadas da vida dele. E ele só morreu depois que ele viu isso acontecer. E olha que legal, depois desse ato, a Grã-Bretanha declarou ao mundo que nem ela e ninguém mais poderia traficar escravos. A Grã-Bretanha se tornou guardiã dos mares e outros países tiveram que parar o tráfico negreiro por força do grande poderio naval inglês. Um ano após a morte de Wilberforce, 800 mil escravos da Índia foram libertos por conta desse ato, porque a Índia foi colonizada pela Inglaterra. Então tem sementes que nós semeamos no reino de Deus, posicionamentos, momentos e situações em que Deus vai usar a minha e a tua vida, que mesmo depois da nossa morte nós nem teremos noção ou ideia de onde uma semente vai parar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes uma pessoa que você evangelizou, você nunca mais viu, nunca mais encontrou. Às vezes daquela família nasceram profetas, pastores, evangelistas. Gerações e gerações de maldição foram quebradas por causa de uma palavra que você abriu tua boca, às vezes lá no banco do ônibus, e falou do evangelho para alguém. A gente não para pensar quanto que um posicionamento de um homem ou uma mulher de Deus, ele vai repercutir na eternidade, gente. Nós estamos vendo aqui reflexos na história, mas imagina isso na eternidade. O homem, quando a Trindade se reúne para criar, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O imago Dei é um princípio da dignidade da pessoa humana. Todo ser humano ele é digno por quê? Porque ele é humano, simplesmente por isso. Isso estava lá em Gênesis. E pessoas que dedicaram sua vida como esses homens morreram por causa disso, dedicaram anos e décadas da sua vida crendo num princípio que Deus estabeleceu. E se posicionando contra governos, se posicionando contra demônios, se posicionando contra pessoas para defender aquilo que eles criam. Amém? Próximo, o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha é um brasileiro, gente, um brasileiro. Quem aqui nunca tinha ouvido falar dele? Levanta a mão. Um brasileiro. Morreu em 1960, político, advogado, diplomata. Ele presidiu a Assembleia Geral da ONU e aprovou a resolução que estabeleceu a criação do Estado de Israel e o plano de partilha da Palestina. Fato que rendeu a ele eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1948 pelos seus esforços nas negociações e liderança nos diálogos, buscando consenso. Esse homem aprovou e assinou a resolução que criou o Estado de Israel. Um brasileiro. Já pensou? Sabe aquela promessa que a gente fala aqui? Que Deus disse para Abraão, olha, eu abençoarei os que te abençoarem, lembra? E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A nossa nação fez parte da criação do Estado de Israel. Você tem noção do que é isso? Você já parou para pensar o que é isso? Dentro do plano de Deus na humanidade, o papel que o país em que você vive, em que eu vivo. Nosso presidente hoje não está meio amigo de Israel não, mas o Brasil está lá na lista dos amigos de Israel. Na história. E isso ninguém apaga. Amém? Vamos orar para eles converter. Aleluia. Próximo. Eu quero falar um pouco sobre uma outra história que eu quero te inspirar muito com essa história. O que pode fazer um menino pobre que nasce no Congo, que até os 15 anos nunca tinha usado sapato, não tinha chinelo. O menino que cresceu na pobreza. Esse é o Dikembe Mutombo.
2,18 m. Com 17 anos ele já tinha 2,18 m. Pode passar. Ele nasceu numa tribo na República Democrática do Congo. Muita pobreza, sem escola. Sonhava em ser médico. É que faltou ali, gente. Sem médicos, né? Aos 17 anos ele já media 2,18 m. E ele... Eu assisti várias entrevistas, porque tem muito material dele na internet. Ele morreu no passado, em setembro. E ele falava como ele crescia e ele via muita morte, principalmente de criança, de mulheres. Ele, cansado de ver as mortes, ele sonhava em ser médico. E ele fazia parte de um grupo de 10 irmãos. E aí ele conta que, quando ele falava que o sonho dele era ser médico, todos os irmãos juntavam e davam tapa na cabeça dele. Ah, você nem sabe ler, nem sabe escrever, vai ser médico onde? E aí um dia ele estava andando pelo vilarejo onde ele morava, descalço, com 17 anos, com esse tamanho, andando pelas ruas da cidade. Um jipe passa por ele, o cara dá meia volta e começa a conversar com ele. Era o dono do time do Rockets de Houston, não sei se eu pus o nome ali. Ah lá, Houston Rockets. Olhou, viu aquele negão daquele tamanho e falou: cara, você quer ir para os Estados Unidos? Ele falou: quero. Em 3 dias foi. 3 dias foi. E aí, detalhe, ele era filho de pais muito devotos, pai e mãe cristãos. A mãe dele era uma analfabeta, mas um dia um missionário visitou a casa deles. E a mãe dele decorou um versículo, Efésios 3:20. E ele fala que a mãe declamava aquele versículo para os filhos, a mãe ficava falando todo dia, Efésios 3:20. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. E quando ele conta o testemunho dele, ele fala de Efésios 3:20. E aí esse homem cresce, desse tudo aí, 2,18 m, vai para os Estados Unidos. Ele ganha uma bolsa. Ele foi para os Estados Unidos, o cara falou assim: cara, vamos começar aí. Você já ouviu falar de basquete? Já jogou? Não, vou te apresentar. Mas ele foi interessado na bolsa de estudos, porque ele queria cursar medicina. E ele falou: você é um médico. E começou a jogar basquete, começou a se destacar. Eu nem anotei a premiação dele, eu não entendo de basquete, mas quem gosta, lê lá. Ele foi um dos recordistas, não sei do que. Só que ele se destacou tanto no basquete que de 91 a 2009 ele ficou na liga da NBA. Entrou no Hall da Fama em 2015, a biografia dele entrou no Hall da Fama do basquete, que é uma das premiações mais importantes para quem entende aí do esporte. Em 97, ele cria a fundação de Kembe Mutombo e começou a angariar fundos e guardando o dinheiro que ele ganhava no basquete. Em 2004, ele iniciou a construção do hospital. Em 2007, ele inaugura um hospital no Congo, cuja instalação custou 29 milhões de dólares. Então, ele aceita a bolsa de estudos em 87. 97, cria a fundação. Jogou até 2009 nas ligas da NBA. E um dos discursos de uma entrevista que eu vi dele, ele começa lá em 2015, quando ele ganha a premiação do Hall da Fama, ele começa dando glória a Deus, porque Deus me abençoou e me cercou de pessoas tão maravilhosas. E ele começa a agradecer todos os treinadores, começando pelos pais. Ele se tornou embaixador global da NBA. Uma das entrevistas que eu assisti, ele diz o seguinte: cada um de nós tem um chamado. Eu creio que a minha compaixão sempre for para melhorar a condição de vida das pessoas ao redor do mundo. Eu acredito que Deus me abençoou com uma grande plataforma. Eu posso usar a minha voz, eu posso usar a minha altura e eu posso usar um pouco do dinheiro que Deus me deu para fazer do mundo um lugar melhor. Eu joguei basquete a minha vida toda. Eu estou me aposentando. Eu só queria ser médico, mas Deus me deu o maior hospital da região. Eu só queria ser médico e Deus me deu uma gigante equipe de médicos e cientistas. Eu só queria ser médico e Deus me deu os melhores equipamentos. E Deus faz abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Agora você acha que a pessoa, missionário, sei lá de onde, se dos Estados Unidos, provavelmente, né? Ou da Europa ou dos Estados Unidos, que um dia foi lá numa vila, no Congo, evangelizar uma família. Você acha que aquela criatura imaginar isso aqui, gente? Ano passado, quando ele faleceu, mais de 400 mil pessoas já tinham sido salvas no hospital que Deus deu condições para ele construir. Ele, como médico, poderia alcançar algumas vidas.
Ele, como um milionário, construindo um hospital, alcançou centenas de milhares. E a pessoa que evangelizou aquela casa tem galardão em cada uma dessas vidas. Você já parou para pensar nisso? Essas histórias me inspiram e eu quero que você saia daqui nessa noite inspirado. E aí, às vezes, Deus te dá uma voz. Às vezes, Deus te dá conexões. Às vezes, Deus te dá um acesso. Às vezes, Deus te dá dinheiro. Às vezes, Deus te deu talento. Às vezes, Deus te deu o coração de uma pessoa. Nada é desprezível no reino de Deus. Porque um dia alguém evangelizou o Billy Graham. Um dia alguém pregou o evangelho para o John Wesley ou para a família dele. Um dia o evangelho entrou nessa casa e Deus ouviu o sonho de um menino e fez abundantemente além daquilo que ele pedia, daquilo que ele sonhava, daquilo que ele orava. Amém? Coloca aí para mim Esther, capítulo 4. Vou me adiantar aqui, encurtar o meu tempo. Eu ia falar do Martin Luther King, mas o Martin Luther King, a maioria de vocês já conhece a história. Então vou pular a vida dele. Foi um pastor batista, ativista político que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e foi assassinado por isso também. Vocês conhecem a história. Mas eu quero falar um pouco sobre a Esther. Esther é uma menina comum, ordinária, como eu e você, pobre, órfã. Gente, e naquele contexto da época de Esther, uma menina pobre, a única chance que ela tinha, talvez, de ter uma vida melhor seria com um bom casamento. Só que naquela época, as irmãzinhas tinham que dar o dote. E quem que juntava o dote para os filhos? Mas ela é órfã. Como arrumar um bom casamento? Uma menina comum de uma vilinha de Suzã, ela tinha uma coisa que Deus deu para ela: beleza. Como vocês aqui, mulheres. Ela tinha isso, duas coisas, né? Beleza e a graça de Deus. Porque tem gente que tem beleza e tem a graça de Deus. Esther tinha as duas, beleza e graça de Deus. E vocês conhecem a história. Ela é escolhida como rainha. E talvez eu e você, no lugar de Esther, a gente ia acordar se lamentando, né? Que Deus é esse? Que tirou o povo lá do Egito e me fez ser órfã aqui em Suzã. Ó céu, ó azar, coitada de mim. E a Esther, assim como eu e você, às vezes nós acessamos o reino de Deus e a gente se distrai com muitas coisas. Você começa a entender da tua identidade. Você entende que você nasceu de novo. Você entende que você passa a possuir coisas que antes você nem imaginava que você teria acesso, coisas espirituais. Que a graça de Deus está sobre a sua vida e que agora no poder do Espírito Santo você pode fazer muitas coisas em nome de Jesus. E muitos de nós nos embriagamos com isso e nos acomodamos com isso. Muitos de nós nos contentamos em sermos, eu vou usar entre aspas porque não é simples, mas simplesmente, eu estou salvo, está tudo bem. O que eu tenho a ver com as famílias que estão morrendo lá fora? A minha casa está salva, eu tenho salvação. O que eu tenho a ver com a guerra que está acontecendo no mundo? O que eu tenho a ver aqui com o culto de jovens? Eu nem tenho filho. O Gerson que lute e a Danila. Uma jovem comum. Não havia nada de especial na vida da Esther ou da Hadassah, antes dela se tornar Esther, que indicasse que ela teria um futuro importante. Tem problemas que assolam o mundo lá fora e parece que nós, igreja, nós não temos nada a ver com eles, mas nós temos. O que era dar conta do Brasil? Se a Palestina e Israel, os judeus estavam tudo espalhados pelo mundo e não tinha um estado para eles morarem. Deus tinha uma promessa que ele fez para Abraão, que era de um povo e um território. E essa promessa durou milhares e milhares e milhares de anos, até 1948 se cumprir. Que é quando é criado o Estado de Israel. Deus, ele tem uma história, Deus, ele tem um plano, e nós já falamos muito sobre isso aqui. Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem uma missão. O que nós precisamos discernir é Deus naquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, na minha geografia, na minha geração. Eu quero colaborar, não me deixa de fora disso.
seja influenciando alguém, seja entregando a minha vida na causa de Deus. Isso precisa te incomodar, isso precisa queimar dentro de você, a ponto de você buscar em oração e orar pelos seus filhos. Deus, meus filhos ainda são bebês, não tem nem um ano, mas o que o Senhor quer usar a vida da Isabela, Senhor, na geração dela? O que o Senhor quer usar, Senhor, a vida do Mateus na geração dele? A vida do Theo, a vida da Sara, Senhor, me mostra o que o Senhor quer fazer com os meus filhos. Me ajuda, Senhor, eu quero colaborar com o teu plano na vida deles. A mãe de Kemp só teve que ensinar um versículo. Eu que lute, né? Tem 3. Não, ela tinha 10, Senhor. Não estou reclamando, não, ela tinha 10. O que? Você já parou para se perguntar? Com a riqueza que Deus te deu, com o dinheiro que Deus te deu, Senhor, eu quero dar um sentido para minha riqueza. Com o que eu posso contribuir? Gente, tinha tanta gente que passou na minha cabeça aqui para eu falar que não dá tempo. Mas aqui a gente já falou bastante do Oscar Schindler, né? Quem já assistiu a história do Schindler lá, a lista de Schindler? É um filme longo, preto e branco, para quem é amante de filme mesmo. Quem gosta, eu gosto. Meu marido não fica 3 horas vendo um filme. Eu gosto. Mas é uma história que vale muito a pena você assistir porque é desesperador. Ele era do partido nazista. E ele começava a contratar os judeus para trabalhar, com a desculpa de trabalhar na fábrica dele. Ele tirava os judeus do campo de concentração, inclusive crianças. E aí no filme tem uma cena que fala assim, mas que criança vai ajudar na tua fábrica? Olha que dedinho fino que ele tem para limpar o buraco lá da arma. Levava aquele monte de criança. Aí ele cadastrava, falsificava os registros como se fosse funcionário, só para tirá-los do campo de concentração. E ele foi vendendo os bens, vendendo o carro, vendendo as coisas que ele tinha para comprar esses judeus e salvar a vida deles. Quando vocês forem a Israel, diga amém. Um dos lugares que foi muito emocionante para mim conhecer foi o Museu do Holocausto. E tem uma ala lá no Museu do Holocausto que eles chamam de gentios, como que era? Gentios que são amigos de Israel, uma coisa assim, gentios amigos de Israel. Não é exatamente isso o tema. E tá lá o nome dele, a foto dele e de outras pessoas que foram usadas por Deus para salvar o povo judeu. Então, voltando aqui para a história de Esther, uma menina simples como eu e você. Não se importando, ela começou a se distrair com as coisas do palácio, até que um dia, lembra que ela só tinha um parente, quem que era? Mordecai. E o Mordecai, não sei se você sabe, na história de Esther, Mordecai, e assim como na minha, na tua vida, ele simbolizava a voz do Espírito Santo na vida dela. E um belo dia, as coisas estão pegando fogo fora do palácio, e a Esther distraída, sem nem fazer ideia do que estava acontecendo. E aí o Mordecai manda a cópia da lei que tinha sido decretada, manda um recado para ela, fala assim, querida, você não sabe o que está acontecendo não? Se posiciona, porque nós vamos morrer. E Esther vivia numa época em que os judeus já eram ameaçados. Tanto que quando ela vai para o palácio, o tio orienta ela a omitir a origem dela. Não fala que você é judia, não. E o rei não sabia que ela era judia até esse momento. Coloca aí para mim, Esther 4:11. Amém? Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. Essa é a resposta que ela manda pro primo, pro tio, quando ele fala para ela se posicionar. Essa é a resposta dela. Existe uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado, essa pessoa seria morta, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença dele há 30 dias. Olha a resposta que ela dá. O Mordecai fala, faz alguma coisa. E ela fala, eu? Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado por ele. Isso é risco de morte. Ele não me chama há 30 dias. E ele manda outro recado. Próximo. Quando informaram a Mardoqueu a resposta de Esther,
13. Ele mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe, repete comigo, quem sabe? Não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Esse foi o incômodo dele com Esther, e esse tem que ser o incômodo para mim e para você nessa noite do Espírito Santo. Ah, mas não é da minha conta o que acontece lá fora. Quem sabe você não está no emprego que você está hoje por um tempo como esse. Quem sabe, Koinonia, você não está aqui nessa igreja ouvindo essas palavras por um tempo como esse, nessa época, nesta geração. Quem sabe hoje você tem o recurso que você tem para um tempo como este. Quem sabe é para um tempo como este que Deus te leva, que Deus te traz, que Deus muda a sua geografia para os propósitos dele. Você lê o livro de Esther, até Esther 4:11 era uma pessoa. De Esther 4:15 para frente você fala, quem é essa pessoa? Era outra mulher. Vamos continuar? Então a Esther manda outra resposta. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Ela era rainha, sim ou não? Ela tinha acesso ao líder lá do exército, sim ou não? Ela tinha acesso a conselheiros, sei lá, ministros, não sei que tipo de gente que podia servir ela. Mas não, ela foi buscar conselho no lugar secreto. E jejuem comigo, não comam e não bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, eu irei ao rei e ainda que seja contra a lei. Mais alta, a última frase. Posicionamento custa. Sabe o que é triste de ver? Nós virmos aos cultos, semana após semana, nós sermos constrangidos, alimentados por essa palavra, e chegar na segunda-feira nós nos acovardarmos diante de Satanás. Porque afinal de contas, se eu não mentir, eu vou perder o meu emprego. Porque afinal de contas, se eu não fizer o que me pedem, nossa, eu vou perder o meu cargo. Perca o seu cargo. Perca o seu cargo. Que perca o seu emprego, mas não perca o teu respeito no reino espiritual. Anjos e demônios sabem reconhecer um homem e uma mulher de Deus posicionados. Seja um homem ou uma mulher que é conhecido no céu e temida no inferno. Se eu tiver que perecer, perecerei. Era outra mulher, era outra Esther. Não é mais aquela pessoa alienada. Propostas indecentes todos nós recebemos todos os dias. Ameaças de homens, de Satanás. Gente, pensa nesses homens que nós falamos aqui há pouco. Na época do Império Britânico, em que não existia direitos humanos, não. Uma pessoa indo contra um estado inteiro. Eu achei que eu tinha salvo aqui no meu celular, mas não salvei. Tem um trecho de uma das cartas do John Wesley para o Wilberforce. E falou assim para ele, olha, se você não estiver lutando contra anjos, contra demônios e pessoas, você não está no lugar que Deus te colocou. Olha isso. Se você não estiver lutando contra demônios e pessoas, você não está no lugar que Deus te colocou. Se você está enfrentando isso, meu amigo, permaneça. Permaneça. Tem outros amigos que mandavam cartas para ele e falavam assim, olha, eu estava esperando notícias suas. E confesso que eu achava que eu ia escutar que você foi encontrado carbonizado em algum lugar, assassinado em outro lugar. E ele respondia, não, eu estou aqui. Posicionamento custa. Ah, pastora, mas minha empresa não vai crescer porque todo mundo sonega imposto. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. Ah, mas eu vou me posicionar, vou perder meu cargo. Perca. A minha confiança está nele, o meu provedor é ele. Ah, eu vou perder meu namorado. Perca. Encontre algo que Deus tem para a tua vida. Seja um homem ou uma mulher posicionado, que nós não sejamos mornos.
Porque os mornos o Senhor os vomitará. O Senhor abomina pessoas sem posicionamento. Que seja o seu sim, sim. E que seja o seu não, não. Você não pode dizer sim hoje e talvez amanhã para as propostas de Satanás. E nós somos tentados, e eu não estou falando isso com tom de julgamento não, igreja. Porque as pessoas vivem sim sob um espírito de intimidação. Mas espírito de intimidação nós vencemos com o espírito de ousadia. E esse espírito já está dentro de você. Todo mundo tem medo, todo mundo se rende, nós não. O reino de Deus, ele tem uma hierarquia. O reino de Deus, ele tem um sistema. O reino das trevas também. As trevas também respeitam um homem e uma mulher posicionados. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui nessa noite incomodado. Assim como Esther foi incomodada por Mardoqueu. E que você possa, de verdade, sair daqui nessa noite dizendo: se eu perecer, pereci. Se eu tiver que perder, eu perdi. Se eu tiver que perder reputação, vamos perder sim. Porque afinal de contas, ninguém aqui está legislando em causa própria. Nós estamos servindo um reino. Um reino, e andar na contramão do mundo vai te custar tudo. Amém? Posicionamento custa. Coloca a última pergunta aí para mim, do telão. Amém, quem falou saúde. Acho que é a última lá das imagens. Eu quero já te convidar a ficar em pé. O próximo. Isso. Lembra a pergunta que Esther ouviu? Quem sabe não foi para um tempo como este, Mordecai falou para ela. Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou a ser rainha? Você acha que você está nessa posição por obra do acaso? Não, foi Deus que te pôs aí, faça algo. Mulher, Deus te deu uma sala de aula com 20 crianças, faça algo. Homem, Deus te colocou de encarregado no setor, você lidera mais 20, 30 homens, faça algo. Você é patrão de alguém, faça algo. Você é babá de uma criança, faça algo. Você é mãe, você é pai, faça algo. Quem sabe não é para um tempo como este? Quem sabe não é para um tempo como este? Começa a orar sobre o futuro dos seus filhos. Observar as características que ele tem. Ah, esse é mais calado. Não, esse é mais combativo. Esse aqui vai ser uma ótima promotora de justiça. Esse vai ser um bom conselheiro. Vai ouvir as pessoas com amor. Vai cuidar de gente. Começa a orar sobre isso. Você jovem, adolescente que está aqui. Eu não sei que curso, que faculdade que eu vou fazer. Começa a orar nesse sentido. Fala: Deus, o que me indigna? O que me atrai? Lembra do Dikembe Mutombo? Um adolescente estava cansado de ver gente morrer no país dele. Falou: eu vou ser médico. Não tem médico aqui nesse lugar. Pobre, não tinha nem calçado. E construiu um hospital. Gente, que Deus a gente acha que a gente serve? Que Deus? É no parlamento, Elaine, brilhe tua luz lá. É na usina, brilhe a tua luz lá. Seja a boca de Deus onde Deus te plantou. Eu sou só uma dona de casa. Uma dona de casa promoveu 40 anos de paz para Israel. Você tem noção do que é isso? 40 anos de paz por causa de uma dona de casa que só tinha uma estaca e uma xícara de leite quente. E uma ousadia no espírito. A solução para sua família, para o teu bairro, para a tua cidade, para a tua escola, é você, cheio do Espírito Santo. Está um caos, está destruído. Só tem cadáver. Acaso poderão viver esses ossos, Ezequiel? Tu sabes. Abre a boca e fala. E ele abriu e falou. Deus não podia soprar, gente? Não, Deus deu oportunidade para ele. Chama o vento, Ezequiel. Profetiza o vento dos 4 cantos, Ezequiel. A resposta para essa terra caída somos nós. A igreja é o corpo de Cristo. Você precisa entender isso. O que Deus colocou nas suas mãos? O seu passado não determina o seu futuro.
Quem conhecesse uma órfã lá na vilinha de Suzã, acho que nem os feiticeiros da época imaginaram um negócio daquele. Dela ser rainha, dela intervir na salvação dos judeus e dela promover o nascimento do Messias. Você já parou para pensar? Se Esther não se posiciona, Jesus nunca teria nascido. Os judeus todos seriam exterminados. O meu posicionamento e o seu posicionamento tem consequências na eternidade. Você precisa crer nisso. Homem, seja fiel no seu casamento. O seu posicionamento tem repercussão na eternidade, na vida dos seus filhos, das suas filhas, das futuras gerações. Jovens, sejam santos. O teu posicionamento vai abençoar as tuas gerações. Isso tem repercussões eternas. O seu passado não determina o seu futuro. Seja um pobre andando descalço lá na África, seja uma menina órfã sem perspectiva alguma, seja como nós aqui em Andradina, nos confins da terra, o Senhor tem a palavra final. Deus, Ele tem uma geografia para nós. Deus, Ele tem propósitos eternos para nós. Deus, Ele é estratégico. Deus, Ele é geográfico. Mas eu preciso me posicionar e falar: eu vou ser suas mãos aqui na terra, eu vou ser seus pés aqui na terra. Lá no meu trabalho eu tenho um post-it que eu escrevi Provérbios 31, 8 e 9. E toda vez que eu abro a minha gaveta eu vejo aquele versículo e Provérbios 11. O Senhor abomina balanças desonestas. Provérbios 11. O Senhor abomina balanças desonestas. E Provérbios 31, 8 e 9. Todo dia que eu abro a minha gaveta eu lembro: abre a tua boca em favor daqueles que não têm como se defender. Lute pelos direitos dos necessitados, porque foi para isso que eu nasci. E você nasceu para quê? A injustiça tem que te indignar. A maldade tem que te indignar. As famílias sendo destruídas tem que te indignar. O adultério tem que te indignar. A corrupção tem que te indignar. Mas não só te indignar, você tem que fazer algo em favor disso. Porque no processo de santificação tem um processo que ele é passivo, mas tem um momento que ele precisa se tornar ativo. O que a Bíblia fala daqueles que se convertem? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Não é só parar de roubar, vai fazer alguma coisa. Aquele que mentia, não minta mais, mas agora fale a verdade. Sejamos mãos de Deus aqui nessa cidade, amém? Se tiver que perecer, pereçamos. Se tivermos que ser caluniados, sejamos caluniados, porque a nossa reputação, irmãos, está na mão dele. Mateus 5, bem-aventurado, vou ler. Deixa eu confirmar. Mateus 5, o Sermão da Montanha. Oh, Deus, me ajuda a achar. Bem-aventurado. Deus começa a falar sobre que tipo de gente que é bem-aventurada. Mateus 5. Ele fala dos pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição, verso 10, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É pela causa certa, pague o preço. É pela causa certa, não é pelo seu pecado, pague o preço. Se posicione. Não seja morno no reino de Deus. Nós fomos selados, nós temos uma marca, nós somos reconhecidos no reino espiritual por anjos e demônios, pela marca que nós carregamos.
E eu quero te convidar, quem está disposto? Está disposto, Josué? Eu quero ser mão e pés dele aqui na terra. Eu quero ser boca dele aqui na terra. Amém? Sai do seu lugar, não vai caber todo mundo, mas só dá um passo. Isso é um posicionamento no reino do Espírito. Declare e fala: Deus, eu quero amar como o Senhor me ama. Eu quero ser suas mãos. Eu quero fazer diferença na minha cidade. Eu quero ter uma existência que te glorifica, Deus. Na minha escola, na minha família, no meu trabalho, por onde eu for. Os demônios que estão alojados pelas ruas por onde nós passamos terão que olhar e ver em nós a marca de Cristo. O Senhor vai dar os recursos. O Senhor vai dar as estratégias. O Espírito vai te ensinar como fazer. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós somos bem-aventurados. Vamos declarar essa verdade. Ora no teu lugar, cantando essa canção, fazendo dela uma oração. E ser suas mãos aqui na terra. Declara isso. E ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra. E ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra. E ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra. E ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. E amar como você me ama. Eu poderia coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Glória a Deus. Só pra gente finalizar isso aqui, eu senti de compartilhar isso. Nós, como família, a gente estava se preparando para Joyce não voltar mais ao trabalho. Eu tinha até compartilhado aqui com os irmãos. Era um desejo do meu coração que ela ficasse em casa com a bebê, pelo menos uns 2 anos. E eu estava quase convencendo ela, irmãos. Aí a gente vai para uma reunião de um dos conselhos aqui da cidade e ela se apropria de várias falas dentro da expertise que Deus deu para ela. E ela deitou, como diz o boleiro. Ela deitou na reunião, irmãos. Ela foi bem. E nós fomos no monte orar, eu e ela. Eu já contei para vocês isso aqui também. E na volta dessa oração a gente estava muito choroso e a gente não queria chegar aqui. A gente ia trabalhar na associação ainda. Aí nós fomos lá pro Sem Terra, chorando. Aí paramos lá num lugar e ela olhou para mim assim e falou assim: eu nasci para fazer isso. Eu sei que ficar em casa cuidando da nossa bebê é importante, mas será que não foi para esse tempo? Ela falou: amor, você viu como que Deus me deu vida? Eu me senti viva naquele lugar. Eu me indigno com a injustiça. Eu pedi perdão para ela, eu falei assim: volta, porque foi para esse tempo que Deus te fez. Foi para essa geografia que Deus te fez. Irmãos, nós precisamos discernir que ambiente o Senhor está nos colocando. Eu já disse aqui nessa igreja, essa igreja não é uma igreja comum, não é melhor do que as outras, mas não é um lugar comum de você estar. A gente precisa ser mão do Senhor, ser boca do Senhor, ser pés do Senhor, mas não é de qualquer jeito, irmãos. Não adianta você entrar num lugar despreparado que você vai apanhar. Você vai envergonhar o nome do Senhor. Nós temos pessoas aqui que foi para a faculdade, que estão estudando, que estão se preparando para quê? Porque senão o sistema vai engolir a gente. E é um tempo da igreja se manifestar na sociedade.
E dizer: é chegado o reino de Deus e nenhuma injustiça vai permanecer. Mas regado de santidade, irmãos. De mãos limpas e de coração puro. Que essa palavra hoje aqui possa pegar o seu coração. John Wesley foi, eu não sei se você sabe, John Wesley foi um dos pastores, um dos homens mais ricos, sendo um pastor da época dele. Só que John Wesley não usava os recursos que ele tinha para ele. Ele usava os recursos que Deus deu para ele em favor dos outros. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te fez uma boleira. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te fez uma boa dona de casa. Quem sabe você não foi para esse tempo que Deus te fez uma boa faxineira. Imagina alguém entrando na casa de um príncipe, de um rei, de uma autoridade, e colocando uma semente lá dentro, e essa semente produzindo coisas grandiosas para Deus. Não menospreze os pequenos começos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Amém? Pode sentar um pouquinho, volta para o seu lugar. Obrigado, meu amor. E nós vamos agora fazer o batismo.